Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar. Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Um momento especial de aproximar você com Deus, aproximar você das coisas espirituais, das coisas que realmente valem a pena. E todos nós enfrentamos momentos desafiadores, não é verdade? Muitas vezes a tristeza quer ocupar um espaço maior, as doenças e crises querem estar mais presentes, mas a fé verdadeira no Deus eterno sempre nos surpreende para uma vida cheia de vigor e ânimo. Como você está hoje? Graças a Deus, pois hoje é um dia em que nós podemos celebrar. Pastor Edgar, celebrar o quê? A vida, o perdão, a misericórdia de Deus. Segundo a Bíblia, o que nós devemos fazer? Nos regozijar e nos alegrar nele. É uma forma maravilhosa de começar cada manhã, declarando a bondade de Deus sobre a nossa vida. Seja muito bem-vindo a essa escola de fé. Hoje, não estamos aqui apenas para ouvir uma mensagem bonita, mas para ajustar, aprimorar e afiar nossas habilidades espirituais. Eu não tenho dúvida que Deus deseja que todos nós recebamos plenamente tudo aquilo pelo que Jesus pagou o preço. É pela fé que acessamos a graça que foi adquirida para nós pelo sangue precioso do Cordeiro. Nessa jornada, precisamos entender que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma estrutura que edificamos. Estamos aqui para fortalecer o ser interior, removendo fardos e destruindo jugos através da unção que está na palavra. A alegria que o Senhor nos dá não é apenas um momento de euforia, mas algo que deve durar o dia inteiro, todos os dias. Vamos abrir nossos corações para que o Espírito Santo nos ensine hoje. E vamos começar lendo no livro de Tiago, uma mensagem que é tão especial, uma exploração abrangente e prática sobre como viver uma vida de fé real e eficaz. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Lendo esse texto mais de uma vez, percebemos que é uma mensagem revolucionária. Tiago nos diz para considerar como grande alegria quando caímos em diversas tentações, desafios ou provas. Perceba que ele inclui não apenas a tentação de pecar, mas os desafios da vida que testam a nossa confiança em Deus. Por que ter alegria no meio da prova? Porque a prova da sua fé opera a perseverança. A perseverança é como um músculo espiritual. Imagine um atleta de jiu-jitsu. Ele pode ser forte e explosivo, mas se não tiver resistência muscular, ele falhará no longo prazo. Sim, a perseverança é a força de resistência que permite que você vá até o fim, que você permaneça firme quando todos os outros estão desistindo. Muitas vezes, queremos o testemunho sem passar pelo teste. Ouça bem isso. Deus não é a fonte do seu problema. Ele não te tenta com o mal, mas Ele
é o seu socorro bem presente no meio da dificuldade. Nós vemos através da Bíblia e com os fatos que vão acontecendo até hoje com cada um de nós, ele pega situações ruins que o inimigo planejou e as reverte para o seu benefício, desde que você permaneça no lugar da alegria, conhecendo a palavra, obedecendo os seus mandamentos. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito, não da mente ou das circunstâncias. Quando você mantém o sorriso em meio à tempestade, está emitindo um decreto espiritual que ecoa nas regiões celestiais, dizendo: o medo não tem morada aqui. A alegria do Senhor não é um sentimento passageiro, somente para os momentos de bonança, de celebração, mas a armadura inabalável e a arma estratégica daqueles que caminham sob a promessa de Deus. Você já parou para pensar que Deus tem prometido muitas coisas para você, para sua família, planos e sonhos, tantas coisas que estão envolvendo a sua caminhada? Porém, em tudo isso, nós precisamos lembrar que Deus está esperando sempre uma aproximação. Aproximação de que jeito, pastor Edgar? A gente trabalhando, estudando, fazendo faculdade, treinamentos, viajando, essa correria do dia a dia, mas você nunca deixando de ter o devido tempo para Deus, o devido tempo para oxigenar a sua alma, limpar o seu coração de todas as coisas que o mundo procura jogar todos os dias para dentro do seu coração. Nesse momento em que a palavra de Deus traz essa viva esperança, pegue a palavra, guarde ela no seu coração. Nunca esqueça que Deus sempre tem coisas novas, coisas melhores. Entrega, confia nele, ele agirá. Quando nós somos gratos a Deus e avançamos a nossa jornada com júbilo, com alegria, isso se torna um brado de autoridade diante de qualquer adversidade, revelando que você não está apenas sobrevivendo, mas avançando com a confiança de quem sabe, quem luta as suas batalhas. É a força silenciosa que confunde o inimigo, pois nada é mais impactante do que um guerreiro que, diante do perigo, permanece inabalável e sereno, demonstrando que sua segurança vem de uma fonte que o mundo não conhece. Se os desafios de hoje parecem ultrapassar o seu entendimento, não hesite em crer em Jesus. Combinado? Eu quero ler agora um texto em Lucas capítulo 6 e o verso 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalá-la, pois estava bem construída. Jesus nos ensina aqui o segredo da estabilidade. Observe que houve um contraste entre dois homens, mas a tempestade foi exatamente a mesma para ambos. O resultado final não foi determinado pela força do vento ou pela altura da enchente, mas pela forma como a casa foi construída. A Bíblia nos mostra que um deles cavou fundo e pôs o alicerce na rocha. Construir sobre a rocha significa três coisas fundamentais: vir a Jesus, ouvir suas palavras e praticá-las. Não adianta apenas vir e ouvir, é o fazer que traz a bênção. Agora mesmo,
você acompanhando esse programa, é possível você confiar sua vida para Jesus. Imagine uma casa construída no topo de uma montanha, rocha maciça. O vento pode soprar com fúria, a temperatura pode cair, mas a casa não racha, não balança, não se move, porque ela é tão sólida quanto a rocha sobre a qual está fundada. É assim que Deus quer que a nossa vida seja. As tempestades da vida, crises financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, virão para todos. Mas elas não serão uma ameaça para você se o seu alicerce for a prática da palavra de Jesus. Esse é o tempo de construir. Agora. Não espere o tornado chegar para começar a cavar. Comece agora a priorizar Jesus e a ouvir o que Ele tem a dizer para a sua situação específica. O que você necessita agora, enquanto ouve essa mensagem. Ouvir a palavra de Deus alimenta a fé, mas praticar a palavra de Deus edifica a sua vida. A Bíblia nunca mente. Ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E esse ouvir precisa descer da cabeça para o coração. Temos dois ouvidos, o natural e o espiritual. Quando inclinamos o ouvido do coração, a palavra se torna remédio para todo o nosso corpo e vida para a alma. Deus adapta a palavra dele a você, encaixa certinho. Às vezes você ouve uma pregação e o Espírito Santo responde exatamente aquela dúvida que você tinha, mesmo que o pregador nem tenha mencionado, tenha falado de um assunto diferente. Isso acontece porque você buscou em fé. A fé que muda as coisas na sua vida sai de você. Entra através da palavra, é produzida, mas no momento em que ela entra em ação, com atitudes que você toma, a tua vida dá um salto para melhor e as bênçãos começam a acontecer verdadeiramente. Antes de prosseguirmos, eu glorifico a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia de Leon, sempre cuidando do seu visual, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Sim, meus amigos, para termos firmeza e desfrutarmos de milagres, precisamos aprender a obedecer. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos um milagre muito conhecido dos cristãos. Aqui encontramos o cenário perfeito para uma crise. Um casamento acontecendo e falta o vinho, símbolo bíblico da alegria, da celebração e comunhão. Sim, o vinho tinha acabado. Maria, mãe de Jesus, com sabedoria de quem conhece a fonte, entrega o segredo que destrava o céu. Disse para todos ali: façam tudo o que Ele, Jesus, tudo o que Ele vos disser. Essa instrução não é um conselho vago, é o protocolo real para quem deseja ver o sobrenatural. Note que a fé não é um sentimento abstrato,
mas uma resposta prática ao que Jesus diz pessoalmente a você. Na sua rotina, isso significa que você é o gestor da luz que já recebeu. Se o Espírito Santo te impulsiona para perdoar, perdoe. Se Ele está te ensinando a amar, ame. Se Ele está te orientando a ofertar, oferte. A Bíblia nos mostra que os servos encheram aqueles potes, umas talhas gigantes com água. Um trabalho braçal exaustivo e que aos olhos da lógica humana parecia ser a maior perda de tempo em relação ao problema que existia, a falta de vinho. Eles poderiam ter questionado: para que essa água? Nós estamos precisando é de vinho. Mas o sobrenatural não se manifesta enquanto estamos reclamando da escassez. Ele se manifesta no movimento da obediência. Hoje mesmo, agora, Deus tem um milagre para fazer em tua vida, mas aprenda a obedecer. A Bíblia nos mostra que aqueles homens não reclamaram, não questionaram, eles encheram as talhas de água, era apenas água. Mas Jesus, com uma oração, com uma bênção, transformou aquela água em vinho. E foi o primeiro milagre que Jesus realizou, iniciando o seu ministério. Através desse milagre, numa festa de casamento, fica evidente o quanto Deus se interessa pela nossa família, pela tua família, pelo amor, pelo perdão, pelo respeito dentro da família. Que Deus cure você, que Deus restaure coisas boas no centro da sua família. Quando nós confiamos isso a Cristo, ao Senhor Jesus, com certeza os milagres acontecem. O milagre não é um evento que você espera passivamente. É um movimento que você inicia ao colocar seus pés no caminho da instrução divina. Cada programa que você está assistindo aqui, ouvindo a pregação da Palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando coisas novas, incríveis, para você e para toda a sua família. A história de Kenneth Hagin, atravessando o Texas com o tanque vazio, é uma ilustração poderosa de autoridade espiritual sobre a matéria. A história conta que, quando o filho olha para o ponteiro do combustível, disse: pai, essa gasolina não vai nos levar até em casa, né? E o pastor respondeu: a gasolina não vai, mas Deus vai. Isso não é irresponsabilidade, mas a confiança no Deus que tudo pode fazer numa situação impossível. Eu quero te perguntar hoje, qual é o teu impossível? Você perdoar alguém? Você pagar uma dívida? Você voltar a frequentar uma igreja onde você foi muito massacrado, isolado, condenado? Entregue hoje todos os questionamentos para que o Deus vivo poderoso cuide de você. Muitas vezes o seu tanque parece estar no limite, seja nas finanças, na paciência com os filhos, ou até na energia para continuar um novo projeto. A unção de Deus tem a capacidade extraordinária de adaptar a palavra eterna à sua necessidade específica hoje. Louvado seja o nosso Deus. O que Jesus disse há 2000 anos atrás tem o mesmo peso e poder para a sua situação agora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ser um praticante da palavra é como construir uma casa sobre a rocha. As tempestades, crises financeiras, conflitos familiares, pressões profissionais baterão contra a sua estrutura. Elas não pedem licença.
A única diferença entre a ruína total e a estabilidade absoluta é o quanto do que você ouviu foi transformado em ação, em atitude. A unção te capacita, mas a prática te estabelece. Meus irmãos e amigos, o convite vale ainda hoje. Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você sente sede de justiça, de paz real, verdadeira, ou de uma mudança profunda na sua identidade, a solução não será encontrada em poços cavados por mãos humanas. Jesus, só Ele é a rocha. Construir sobre Ele significa decidir, hoje, que as opiniões alheias e os seus sentimentos oscilantes não têm mais o direito de governar suas decisões. Quando você crê e pratica, o seu interior deixa de ser um depósito de traumas e problemas e passa a ser um canal de rios de água viva. Onde você chegar, a atmosfera deve mudar, porque a fonte que habita em você é alimentada pelo próprio Deus. Talvez ouvindo essa mensagem, você está ainda questionando, pensando, mas como que eu vou encontrar a solução? Eu quero te convidar, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Nós estamos bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves 696. Se for durante a semana, quinta-feira, às 19h30, temos o culto da vitória. E se for aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19 horas, o culto da família. Traga também os seus filhos. Temos salas especiais. Enquanto você ouve a palavra de Deus, que é pregada para os adultos, as crianças estão também aprendendo histórias bíblicas e aprendendo valores cristãos. Fica o convite para você não trocar de religião, para você ter uma experiência com Deus e viver uma nova vida. Amém? Para concluir, quero dizer que o convite hoje é simples, mas exige renúncia. Entregue o controle total de sua vida para Deus. Pare de tentar equilibrar sua vida sobre a areia movediça das emoções. Cave fundo na palavra, ouça a voz mansa e delicada do Espírito Santo e comece a praticar o que Ele te mostra, por mais simples que pareça. A vitória não é reservada para aqueles que nunca enfrentam batalhas, mas para aqueles que, em meio à guerra, permanecem firmes na rocha que é Cristo. Creia que, com Ele, você não apenas passará pela prova, mas sairá do outro lado mais forte, maduro e completo, realizado. Você não foi chamado para a falta, mas para a abundância que flui da presença de Deus. Lembre-se, a obediência de hoje é o seu milagre de amanhã. Eu quero orar com você. Se quiser, coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Deus de poder, de graça e amor, muito obrigado por mais uma mensagem. Obrigado, Senhor, porque através da fé nós acessamos a Tua presença para termos a resposta às nossas ansiedades, crises e dilemas. Eu oro pedindo para que o Senhor entre agora no coração dessa pessoa que está recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados, livra de todos os males e perigos, Senhor. Muito obrigado pela vida eterna que nós temos acesso através da fé. Eu me levanto agora repreendendo toda doença, todo espírito de enfermidade. Você que está doente, paralisado, em crise, receba a cura agora, pela autoridade do nome de Jesus. Como servo de Deus,
profetizo a bênção, o milagre, a cura completa, do alto da cabeça à planta dos pés, seja qual for a doença, tumor, sai agora, dor, desapareça, porque a cura chegou na autoridade do nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa, está aqui na tela o canal para você poder compartilhar, se inscrever e também compartilhar, curtir, comentar, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ter um encontro com Deus. Todas as vezes que você passar por um dilema, por uma dificuldade, lembra que através desse programa você pode contar com pessoas que estão dispostas a orar por você. Está aqui na tela o telefone para você entrar em contato, fazer o seu pedido de oração, para você poder expressar o momento que você está passando e nós, com amor, com carinho e respeito, estaremos orando por você, abençoando a sua casa, a sua empresa, as decisões que você está tomando. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.